ele botou no Twitter, #partiu basquete. Porque ele tava sendo amigo dos caras da NBA e tal. Aí eu comentei com o Sérgio, falei, irmão, tornozelo do Neymar pode dar ruim. 2 dias depois ele foi jogar e teve a contusão. Quer falar do Neymar agora? Vamos embora. Porque, porra, conectou, vambora, porra. Só falamos de futebol Só ainda, falamos não de falamos futebol. ainda de arte, nem de terapeuta, nada. Mas futebol é uma arte, né? Arte. O que aconteceu? Vamos pegar uma ordem cronológica disso? Sim. Então chegou esse momento, a arte. E eu comecei logo fazendo Ricardões. Vamos colocar assim. Então, eu ia fazer ali uma figuração, uma participação que fosse, era sem camisa, dentro do estúdio, frio, nariz escorrendo, olho vermelho, a voz fica fanhosa, porque eu era muito alérgico. Puta merda. Aí eu ia fazer teatro, curso de teatro, pô, chegava os teatros tudo mofado, água, bombinha. Eu falei, como é que eu vou viver a vida de artista se num set de filmagem gelado eu não consigo ficar e nem no teatro? Acabou, né? Tá fudido. Será que eu posso voltar a jogar bola? Aqui é ar livre, né? E eu tomava remédio. Uhum. Eu tomava remédio, né? Xarope. Hoje em dia xarope tem gosto de tutti-frutti, mas naquela época não tinha, não. Não. Era bem ruinzinho, tal do Bricanil que tinha. Porra, é Aí ruim. meu filho, que hoje tem 15 anos, quando ele criança foi tomar Bricanil, a minha esposa, não, porque ele vai ter que tomar Bricanil. Eu falei, ai, tadinho do meu filho, puta, Bricanil. Quando eu fui ver Bricanil, era um cheirinho de bala. Eu falei, pô! Não, hoje em dia nem o Mertiolate arde, porra. É isso. Né, o tal do Raiz ou aquela marca que eu não sei se pode, mas enfim. Pode, Nutella. Não temos patrocinadores ainda de doce, graças a Deus. Se bem que eu não sou muito de doce, mas fala. Não, então teve esse momento, assim, e aí eu comecei a fazer curso de teatro, e aí eu começava a ficar muito fanhoso, escorria, o olho ficava vermelho, eu falava, eu tenho que ter uma vida, tem que existir vida com menos remédio e mais saúde. E eu tenho que encontrar isso para poder exercer a arte. E aí, peças de teatro, participações em novela, fui melhorando dentro da carreira, mas eu fui fazer uma peça de teatro no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, dirigido pelo querido Jorge Tacla, grande diretor de grandes espetáculos. E aí nos ensaios, eu não cantando, apesar de que eu canto, mas ali eu estava fazendo o corpo de atores. E aí eu fungando. Aí eu comentei isso com um grande amigo meu, Marcelo Bro, ator. E eu já emanava isso pro universo. Pô, eu tenho que ter uma vida com menos remédio, mais saúde, porque eu não posso ficar fungando. Aí ele chegou pra mim e falou assim, você tem que conhecer esse cara. Vai lá nele. E ele me deu o telefone esse cara. Esse cara virou meu amigo, meu mestre, meu irmão de alma, que é o Dr. Sérgio Henrique, criador do DNA das Emoções. O DNA das Emoções ele começou a criar 29 anos atrás. E essa história que eu estou te contando tem 27 anos. Então eu estou com o Sérgio Henrique, DNA das Emoções, desde a criação, há 27 praticamente. anos. Caramba. Então por isso hoje eu tenho um programa na rádio, por isso hoje eu tenho um consultório onde eu atendo as pessoas. Aqui na Barra da Tijuca, desbloqueio de pessoas, tem minha turma de oratória. E a oratória ela já vem a arte com o DNA das Emoções. Porque nas minhas turmas é todo mundo descalço, roupa à vontade, porque não é só a técnica de como se fala. Que maneiro. Eu uso os adereços que eu uso nas minhas turmas de teatro, eu coloco também a serviço deles, só que tudo com foco para oratória. E aí são 5 encontros, tem outros formatos, mas esse é o que eu tenho feito. E eu tenho um palco, então assim, eu trabalho o lúdico, o límbico da pessoa para ter uma comunicação mais assertiva. Caramba. Mas e onde que isso vai parar da sua torção de pé e do Neymar? Dentro do DNA das Emoções, e aí assim, o pessoal vai perguntando, tá? É isso aí. O tornozelo, ele fala dos contratos que a gente assume com a gente mesmo. E aí se tem uma entorse, alguma fratura, alguma coisa, significa que alguma coisa que eu prometi para mim, eu não consegui cumprir. E é sobre isso que eu falo na Rádio Positividade, o programa que eu tenho lá, né? O Positivecast, DNA das Emoções, com ator e psicoterapeuta Carlos Bonô. Então eu falo do tornozelo, vou falar de alguma outra articulação, ou músculo, ou doença, ou dor emocional. Então eu trago isso às terças-feiras, são em 3 horários, e nas sextas eu geralmente trago uma reflexão. Então, voltando, dentro da psicossomática do DNA das emoções, o tornozelo, ele fala de contratos que a gente assume
E se ele tem uma interferência, é porque a gente não conseguiu cumprir. O lado direito do nosso corpo fala do nosso lado emocional, afetivo. Afetivo, aquilo que nos afeta emocionalmente. E o esquerdo é o nosso lado profissional, acadêmico, mais racional. Uhum. O Neymar, que isso eu coloquei num post, né, sobre isso, num podcast que eu participei, ele virou um tema para a gente, para as pessoas entenderem. E olha só como isso se comprova, porque a gente tem as comprovações dia a dia, clinicamente falando. Lógico. Inclusive o DNA das emoções, que eu e o Sérgio, através da Rádio Positividade, a gente tem um canal no YouTube falando do DNA das emoções. Aliás, hoje vai ser lançado um episódio, acabei de lembrar. Legal, legal. Porque na rádio eu tenho quase 200 já, que já foram pro ar. Mas no YouTube a gente ainda está no 4º episódio. Sim. O DNA das emoções começou com um atendimento de tornozelo que o Sérgio fez. Sim. E aí o Sérgio começou a fazer essas conexões e tal. E claro, tem a medicina tradicional chinesa, que é muita coisa, etc. O Neymar, quando ele saiu do Barcelona, ele saiu declarando que ele tinha um propósito de ser o melhor do mundo. Uhum. Né? Ele queria ser o protagonista em outro clube, não um Sim. dos protagonistas. Quando saiu a primeira relação para melhor do mundo, ele não ficou nem em outros 10. Lembra disso? Sim, lembro. Ele botou no Twitter, #PartiuBasquete. Porque ele estava sendo amigo dos caras da NBA e tal. Aí eu comentei com o Sérgio, falei, irmão, tornozelo do Neymar pode dar ruim. 2 dias depois ele foi jogar e teve a contusão. Caramba. Assim, a gente não é adivinho, não tem nada disso. Sim, é sim. leitura de corpo. Então, assim, escápula vai falar de uma coisa, o ombro fala de outra coisa, os dedos têm os seus genomas, tudo está no nosso corpo. Com isso, eu consigo não tomar remédio há 18 anos. Eu não sou nada contra remédio, sou a favor. Mas se eu posso ir na raiz e tentar cuidar pelo lado emocional e ver se resolve, é o que eu tento fazer. Acho que é melhor, né? É o que é melhor. Então, assim, tudo está falando pra gente. A mastigação, o jeito que a pessoa olha, posicionamento de olho, o jeito como ela se comporta, como ela anda. A voz da pessoa reflete muito como ela está naquele momento, sabe? Então, isso é o que eu vivo nesse autocuidado há 28 anos. E vem, como a gente diz, transbordando isso para as pessoas há alguns anos, fazendo esse trabalho, sabe? E é um barato. Legal, cara. legal. É um barato. Então, você acha que a contusão do Neymar, aquela contusão do tornozelo e enfim, depois todas as complicações que ele teve foi porque alguma coisa que ele prometeu para ele mesmo, é sempre para você mesmo, né, que você promete. Nesse caso... E ele não cumpriu para ele mesmo. Depois você pode prometer para outros também e acabar não cumprindo e aquilo ali pode reverberar em você, né? A promessa ela pode ser para si ou para outro, né? Sim. Só que aquilo ali você vai com um determinado propósito e não atinge aquele propósito. Em algum lugar do corpo aquilo vai reverberar. Entendi. Algum lugar do corpo reverbera. Sabe, eu tenho amigos que me ligam, bom, não, machuquei o dedo. Eu, qual? Mão direita ou esquerda? E aí você vai tendo a leitura e fala, pô, tem tudo a ver. Então, assim, isso é o grande barato. Você vê que você consegue ajudar as pessoas porque você conecta a dor. E aí você, no seu trabalho terapêutico, você entrega uma luz, um caminho ou algo. Aí vai ser através da psicanálise, vai ser através da hipnose, vai ser através do reiki com desbloqueios de chakras, alinhamento energético, e onde você consegue mudar a frequência da pessoa, porque eu tenho pessoas que chegam no meu consultório, tem mulheres que chegam e falam, pô, eu só atraio o homem assim, assim, assado. Eu falo, você já está ordenando isso para o seu cérebro, através da neurociência. Aí eu só atraio, o cérebro fala, opa, o que você só atrai? Homens assim, assim, assado. Ok, entendido. É isso que você vai buscar. Frequência. Eu costumo dizer o seguinte, você quer ouvir a Rádio Positividade, quer ouvir as músicas e os nossos Positivecast, você tem que botar 104.5. Isso. Se você botar 104.3, dá chiado. Isso. Se ficar mais distante, você nem ouve. Isso. Ou seja, frequência. Então, muitas das práticas integrativas têm por objetivo mudar a frequência da pessoa. Mostrar para ela uma outra forma de se enxergar. Não é a certa ou a errada, mas muitas das vezes mostrar que não existe só uma forma de se enxergar. Legal. Que é justamente aquela que a pessoa está colocando. Porque existem sempre 2 mundos, pelo menos, né? O mundo real e o mundo que a pessoa cria. Isso. O terapeuta tem que atuar no que a pessoa cria. Ah, não é no real, achei. Não. Para trazer para o real. A pessoa criou um mundo dentro dela. Sim. É nesse mundo que eu
preciso dar uma habitada para poder trazer ela para uma outra situação, mostrar outros olhares. Bacana, nunca tinha pensado, achei que você ia agir no mundo real, mas não, você traz a pessoa para o mundo real. Você traz a pessoa para um outro... Porque qual é o princípio da inteligência emocional? Vamos lá, pensa num slide aí, vai. Palé, aqui, ó. Aqui, tudo bem para vocês aí, né? Sim. Aqui você tem um sentimento, que pode ser uma melancolia, uma alegria, pode ser um sentimento bom ou ruim. A partir disso, você leva pro mundo real. Qual mundo real? O seu. Não quer dizer que seja a realidade do mundo. Sim. Dali você vai para lá. Ou seja, lá tem o quê? Uma ação ou omissão. Sim. Daqui vem a emoção depois. Entendi. Inclusive, estamos aqui com a nossa querida Seguro Olha aí, ó. Bet. Essa aí, vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na descrição. Então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade lá. Entra pelo do Barba pra dar moral pro podcast. Mas, porra, essa casa é bem legal, viu? Vamos falar de uma forma supérflua, quase, assim, ou simples. Eu posso chegar pra você, pô, meu velho, tá frio. E você pode não achar que tá frio. Mas tá frio? Eu diminuo. Se você quiser, eu diminuo. E aí, assim, isso é um sentimento que eu tô tendo e você pode ter outro. Meu mundo real é um, seu mundo real é outro. Sim. Ponto. Aí, qual vai ser a ação ou omissão? Pô, bota um casaco, cara, porque eu tô aqui com calor. Então, não, vamos regular aqui a ação ou omissão. Aí vai me trazer uma emoção de conforto. Isso eu tô falando de algo simples, né? Agora você imagina isso com as dores. Você imagina isso com a pessoa que sente um bloqueio de rejeição. Cara, é o mundo dela. De repente ela nem foi rejeitada, mas algo fez ela crer em determinado momento da vida dela que ela foi rejeitada. É verdade. Esse é o mundo que eu tenho que atuar. Sim. Entendi. A desbloquear essa emoção. Para ver se realmente houve uma rejeição ou não e se houve, o que a gente faz com ela. Sim. Como que a gente ressignifica? O que essa rejeição ela transformou essa pessoa em quê? E como que a gente pode dar um outro caminho se aquele caminho não estiver legal? Então, a oratória fala muito disso. Pessoas que têm problemas em falar em público e ou problemas de quantas oportunidades as pessoas já perderam em relacionamentos, em trabalho, então porque não sabem se comunicar. Bastante, né? Pessoas que depois eu falo. Não vou falar não, porque isso vai dar briga. Tireoide, hipotireoidismo, problemas gástricos, refluxo, não digeriu aquela emoção. Então, tudo isso... Então, aí voltando, né? Quando eu vou fazer minha turma de oratória, não adianta eu dar técnica, aquecimento vocal, vou dar, diafragmático, é isso, expressão corporal, mas eu preciso descobrir o bloqueio da pessoa. Que pode ser de paternidade, maternidade. Sai daqui, isso não é papo pra criança. Olha que perigo, pai e mãe falar isso. Eu falo pra caralho. Explica pro teu filho. Quando você fala assim pro filho, sai daqui porque isso não é papo pra criança, essa criança pode crescer tendo dificuldade de falar com adultos. Inclusive para fazer business. É verdade. Mas ela cresceu e virou um adulto, ok. Mas lá no inconsciente dela ficou um lugarzinho lá de que não era papo para ela. Sim. Porque se ela ouviu alguma coisinha daquele papo, Sim. Levou... Qual é o mundo real? O mundo real é que o pai queria preservar o filho. Mas o mundo real lá, eu não tenho capacidade para participar disso. Sim. Aí tem aquela criança, fulano ou fulana. Vamos pra piada do Joãozinho pra ficar... Vamos. Joãozinho, vem aqui na frente e lê tal coisa. Aí dá uma tropeçada, kkkk. Ou então vai pegar pra ler, fica nervoso, sua gagueja. Olha o bloqueio de aprendizado que aquela criança pode estar começando a desenvolver. Se eu descubro que é isso, aí eu vou botar exercícios e atividades para ir nesse lugar, no límbico da pessoa, que é o emocional. Eu não vou no reptiliano, que é o da sobrevivência, eu não vou necessariamente no pragmático, também vou um pouco. No neocórtex, a gente mexe com todos. Mas o desbloqueio geralmente vai ser no límbico, da minha forma de usar. Sim, maneiro, pô. Eu falo isso com meu filho, cara. Eu falo, às vezes... Explica. Mas às vezes é difícil, né? Pensando aqui por mim, né? Vou começar a análise, vou me analisar aqui. Mas por exemplo, a gente tá falando de alguma outra pessoa. Certo. E aí,
enfim, é difícil você explicar para ele, por exemplo, né, utilizando esse seu exemplo, falar assim, pô, filho, olha só, a gente está falando de outra pessoa e não quero que você saiba, porque depois você pode falar para essa pessoa. Também não é muito simples de explicar certas coisas. Mas necessariamente é porque você tem medo de que ele vá falar para essa outra pessoa, porque são coisas que não vale a pena ele ouvir, porque pode ser críticas e tal, papapá. Ambos. Então não faça esse comentário na frente, vá conversar sobre isso depois. Sim. É verdade, faz sentido, realmente. Entendeu? Mas às vezes você tá num carro, entendeu? Enfim. Mas no carro você pode conversar de outras coisas. Pode ir depois, porque se você tá conversando com a sua esposa e seu filho tá no carro, você não tem como anular isso. É verdade. Pra que você vai conversar ali? É verdade. Escolha uma música. Filho, escolhe a música. É melhor. Sim, é verdade. É verdade. E ele gosta de música, enfim, ele... As melhores conversas são nos locais apropriados. É verdade. Enfim... eu, por exemplo, uma coisa que eu desenvolvi da minha própria cabeça, e eu acho que é uma forma legal de fazer, né, uma parte da criação dele, até conversei com o Ricardo Ventura já sobre isso aqui no podcast, é que geralmente a gente não baliza os comportamentos dele com outra pessoa. Por exemplo, olha, fulano tá comendo tudo, você não vai comer também? Na nossa época isso era muito comum, não? Os pais falavam, fulano tá se comportando bem, você não vai se comportar também? Fulano tá comendo tudo, você não vai comer também? Fulano tá comendo brócolis. Porque na minha visão, eu acho que isso no futuro ele pode balizar ao contrário. Por exemplo, fulano tá fumando, eu vou fumar também. Fulano tá tomando um porre, eu vou tomar também. Para fazer o pertencimento ali daquela galera. Então eu sempre falo isso para ele, falo bem claro, falo assim, filho, você vai ver pessoas fazendo coisas erradas e você sabe o que é certo e o que é errado. Isso. E a gente não baliza o teu comportamento, a gente não compara você com outras pessoas. Isso. Então não se compare quando você for justificar um erro seu, ou um problema seu, entendeu? Sempre quando a gente vai falar de comparação, quando você coloca algo em comparação, você já está tornando algo inferior. Exatamente. Então, quando você está comparando seu filho com alguém, você está posicionando o seu filho em um lugar de inferioridade. Sim. Tipo, você vai continuar inferior? Olha o perigo. Ou vai se igualar? Olha o perigo. Meu filho, Conrado, tem 15 anos, 1,92 m. Pô. Ele não, um outro garoto de 15 anos com 1,70 m ou 65, 80, não vai comer a mesma coisa que ele. Não. Então não adianta falar, você não vai comer igual o Conrado? Cada um tem o seu estômago, cada um tem sua estrutura e sua necessidade, sua demanda energética e etc. Então assim, vou jogar pra cá, pais, mães, não comparem seus filhos. Isso. Vocês estão colocando seus filhos em situação de inferioridade. E isso serve pra gente adulto. Eu não vou me comparar a um outro terapeuta ou ator, eu sou eu, com a minha autenticidade, com a minha carga, com a minha bagagem, com a minha história. Se eu estou me comparando com outro terapeuta, psicoterapeuta, eu estou me colocando numa possível posição de inferioridade. Não é esse o lugar que eu tenho que estar. Eu posso admirar e falar, esse cara é bom pra caramba, ou então essa mulher é boa pra caramba. Eu vou aqui estudar e beber dessa fonte. Inspirar, né? Doutora Ana Beatriz Barbosa, faço questão de falar, me ajudou com o meu TDAH. Eu comprei o curso dela. Isso me libertou num nível. Primeiro, para mim. Segundo, eu dou aula para crianças que têm TDAH e adolescentes. Então, e doutora Ana Beatriz Barbosa, maravilhosa. Sim, referência, claro. Então você tem que pegar as referências, pessoas que você considera, estuda essas pessoas, mas se colocar em posição, porque fulano não, porque não sei o que, fulano tá comendo, hein? Olha como fulano tá grande. Peraí, mas... E às vezes pai e mãe fala do aspecto físico, esquece que o filho veio do aspecto físico deles. Sim. Ou seja, a culpa sua. Então tem um lugar... O seu DNA. Tem um lugar de presta atenção no que você está falando e muitas das vezes de padrão repetitivo, de formação e etc. Verdade. Etc. Né? Eu nem tinha pensado nesse lado do aspecto. Eu pensei mais no lado dele depois usar isso... Na parte ruim. Mas o que é essa parte ruim? Quando ele fala, eu vou fumar também, é porque se eu não fumar também, eu continuo inferior desde aquela época. Exato. É a parte da inferioridade por comparação. É verdade. Eu nunca tinha parado para pensar que realmente você rebaixa alguém quando você compara alguém. Comparou... Não me chame de mais gordo que ninguém, tá? Porra, o fulano tá emagrecendo, você não vai? Não vou. Mentira, eu vou sim. Mas não porque o fulano tá emagrecendo, porra.
Mas é isso mesmo, é porque você quer. É um bem-estar para você. Você vai se sentir bem assim, né? E aí sim, a partir disso, poxa, minha mulher também gostou. Pô, tô sendo exemplo pro meu filho. Aí você tá pegando outros lugares. Você tá indo de outro lugar, entendeu? Mas esse primeiro é para você, porque a motivação ela é externa, mas a ativação ela é interna. Verdade. Sua mulher e seu filho podem ser motivações para você, mas se você não se ativar, não vai fazer. É por isso que eu tô sem almoçar, hoje eu não vou Tu vai ficar só... Minha mulher e meu filho, eu olho para eles e me motivam. Pô, tô motivado. Não, beleza. Comprei até um tênis. E não começou a correr. Acontece direto aí. Com certeza alguém vai comentar aí que eu também, isso aconteceu comigo. Tô com meu tênis, tá ficando velho já, eu nem usei. Motivação é externa, ativação é interna. Porra, legal, cara. Gostou dessa resenha? Então olha só, para ver ela completa, o link tá aqui embaixo na descrição e não deixa de dar o like, deixa o joinha, não custa nada pra você e se inscreve no canal se você puder, tá bom? Você quer aprender a criar um podcast do zero? Eu criei o meu e vou ensinar tudo pra vocês, os materiais, os equipamentos, como chamar as pessoas, como entrevistar, como fazer uma boa entrevista, como buscar o corte, como fazer uma thumb boa, um título legal. Cola aqui, também tem o link na descrição, vocês vão cair no nosso grupo de WhatsApp e lá a gente vai tirar todas as dúvidas pra vocês, né, terem essas aulas comigo. Serão 5 aulas, cada uma de 1 hora, eu e você, não é gravado, é ao vivo, tá bom?